Bom, então voltando à nossa aula online agora do dia 16, né? Sobre dúvidas de processo de lagoeirado facultativo e lagoeirado de mistura. A parte teórica já está lá no Moodle e a parte agora de padrão de projeto também. Agora vamos fazer o dimensionamento. Quem que está com dúvida é a Karen, não consigo ver o nome. Ou é Não, Helena. Helena, né? Helena, passo 10 você comentou, né? Isso. Então vamos lá, de lagoeirado facultativa. Você conseguiu calcular até a parte de requisito energético, tudo certinho aqui, né? Sim. Tá, No caso, as concentrações estão em miligramas, né, de DBO. certo. Aí, nessa fórmula de requisito energético, ele divide por 1.000 para passar de gramas para quilogramas. Aí, no caso, eu dividi por 10 a sexta, da quinta, para poder passar para gramas, né, de miligramas para quilogramas. Seu áudio tá picando, não tô conseguindo ouvir a frase toda. Ah, não, melhor. A pergunta é o seguinte, essa equação aqui, qual unidade que ela sai? Não, eu sei que ela sai em quilogramas. Tá, agora melhorou o áudio. E aí, só que as concentrações que eu calculei acima estavam em miligramas. Isso. Aí eu dividi por 1 vezes 10 a sexta, para passar de miligramas para quilogramas. Isso, Tá mas certo isso? na verdade isso aqui já faz isso, né? Esse dividido por 1000. Então, mas é que eu tava vendo nos slides, esse dividido por 1.000 passa de gramas para quilogramas, né? Não, se você pega miligrama por litro, é igual grama por metro cúbico. É a mesma unidade, entendeu? Ah, entendi. E aí, quando você pega grama por metro cúbico e divide por 1000, você fica em quilograma por metro cúbico, Tá, que é a entendi, unidade que a então. gente precisa. Beleza? Beleza. E aí você está com dúvida na 10. Isso aqui você conseguiu fazer, você quer saber a 10, certo? Aham. Tá. Você assistiu a aula de catálogo de aerador? Assisti. Hã? Assisti. Assistiu. E você viu lá essa variável que ele fala de eficiência de oxigenação, certo? Uhum. Você conseguiu achar no catálogo a eficiência de oxigenação padrão dos modelos de aerador que você tem? Então, é o mesmo que do caderno? Por isso que eu fiquei confusa. Porque eu acho que nos slides que você passou, Hum. você deixou um padrão. Isso, mas Mas eu aquela não sabia. lá eu peguei aleatório. Eu peguei um Ah, valor. tá. Aí o que eu falei para vocês? Verifiquem um catálogo de equipamento. Aí foi aquela aula que eu te passei de catálogo. Então aquele um que eu falei, por exemplo, é um exemplo. Então você poderia consultar ele ou qualquer um outro que tivesse aerador superficial de alta rotação. E aí você ia achar esse valor do catálogo mesmo, daquilo que realmente o aerador fornece para a gente. Pode usar o da aula? Pode, mas na verdade na prática o da aula às vezes não existe. O que a gente adota lá na aula, você não vai achar um equipamento que vai ter aquela mesma eficiência de oxigenação. Por isso que é importante achar um catálogo. O que a gente Tá. passa na aula é um intervalo médio do que normalmente costuma ser. Entendeu? Tá, entendi. Mas vamos supor que vocês adotaram da aula lá. Quanto que foi mais ou menos que eu passei? O padrão na aula deu de 1,2 a 2. 1,2 a 2, certo? Vou colocar aqui. Então, a eficiência de oxigenação padrão é de 1,2 a 2, certo? Qual que é a unidade Certo. dela? Quilograma de O2 por quilowatt-hora. Certo. Aqui. Quilograma de O2 por quilowatt-hora. Isso aqui é o que o aerador, o teste que o cara faz lá no laboratório da empresa dele, coloca o aerador com água limpa, ao nível do mar, com temperatura controlada, tudo certinho. E ele faz esse cálculo e fala o seguinte, olha,
esse aerador que eu tenho aqui, ele consegue transportar para o líquido, né? Sei lá, vamos adotar um valor que nosso aerador aqui é 1,5, é 1,5. Vamos supor, um exemplo. Então, para esse nosso aerador, no teste feito, a essa eficiência de oxigenação padrão que ele testou lá é igual a 1,5 kg por kWh. Isso é o que ele passou para a gente. Só que isso aqui é o que vai acontecer dentro da lagoa? Não é. Primeiro, por quê? A lagoa é água suja. Segundo, a temperatura é variada. Terceiro, o nível que você está trabalhando é muito diferente do nível do mar. Você está trabalhando em Poços, você está trabalhando em Varginha, enfim, em São Paulo, são níveis diferentes. Então você não pode considerar isso. Então o que se fala? Normalmente, quando a gente trabalha na situação de campo, essa eficiência, nossa, ela cai. Ela gira em torno de 55% a 65% dessa eficiência de oxigenação padrão. Aqui no PDF, não sei se é esse o erro. Na verdade está errado isso aqui. É 55% a 65%. Eu coloquei 0,55. Esse 0 aqui não existe, tá? Vou riscar ele aqui. É de 55% a 65%. Então como é que ficaria? A minha eficiência de oxigenação no campo ficaria como? A eficiência de oxigenação padrão vezes a minha eficiência no campo. Vamos supor que eu adotei 60%. Se eu adotei 60% vezes 0,6. Quanto que dá 1,5 vezes 0,6? Dá 0,9. 0,9 kg de O2 por kWh. E aí é o último passo, né? Qual que é a potência que você precisa, então? A potência, que é o requisito energético, né? Nada mais vai ser do que a minha requisito de oxigênio dividido pela minha eficiência de oxigenação no campo. Aí é só ver a unidade, né? Para a gente não conseguir... Aqui está quilograma por dia. Aqui dá quilowatt-hora. Então, para a gente conseguir arrumar as unidades, eu já divido aqui por 24. E já vai sair certinho na unidade quilowatt. Então, quanto que daria nessa conta que você fez aí? Eu não lembro quanto que é o RO. O meu RO deu... Não sei se está certo, né? 5.186. 5.100 e... Tá cortando. E 87? É 5.186,7. Ah. 186,7. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Se alguém calculou e quiser conferir aí, pessoal. Aí o RE dá 240. RE deu quanto? 240,125. 250,125 kW, é isso? Beleza. E aí aquela coisa, né? Ô Brito, mas existe um aerador com essa potência? Se existisse, não poderia escolher também, porque tua lagoa ela tem aquela dimensão, né? Se você colocar um aerador aqui e o resto da lagoa para você agitar, para você transferir oxigênio e tal. Então, nos aeradores, você vai ter essa informação nos catálogos também. Qual que é a zona de influência, a zona de mistura, a zona de oxigenação. E aí você vai espalhando esses aeradores na tua lagoa para garantir uma boa mistura, uma boa oxigenação, garantindo que toda essa região dela fica misturado e aerado. E aí você vai falar, eu preciso de 250, então eu quero adotar cada um com 50 kW. Existe aerador de 50? Existe. Então você põe 50, 100, 150, 200, 250, por exemplo. Então, esses dois aqui eu pus a mais. Aí você espalharia esses outros aqui de modo a ocupar toda a região da tua lagoa para fazer uma boa
espalhar bem o oxigênio e ter uma boa mistura nela. Conseguiu entender? Consegui sim, obrigado. De nada. E ó, uma coisa, se você chegou até aqui e entendeu, para Lagoeirada é tudo muito parecido, tá? O que vai mudar aqui, quando você começar a calcular o lodo, e um pouquinho a cinética também, porque aqui a gente calcula CX, então muda um pouquinho, mas vocês vão ver também que não tem nada demais. Vocês vão conseguir tirar de letra, quem não fez ainda, né? Quem já fez, já finalizou. Nessa parte do CX que eu fiquei na dúvida, na parte de lagoa de mistura. Certo. Porque lá na aula você fala que é necessário achar um valor de CX que satisfaça as duas condições, né? Isso. Mas aí eu fiquei meio um pouco confusa nessas duas condições. Não, na verdade é o seguinte, você tem um valor de entrada, não tem? Aqui? Tenho. Você tem um valor de entrada. Deixa eu voltar aqui para minha tela. E você tem um valor de saída? A princípio não, né? Uhum. Só que eu falei para vocês aqui, eu quero que saia mais ou menos essa faixa aqui, ó, de 30 a 40 miligramas, mais ou menos, porque vai depender muito de onde eu quero lançar, né? Mas vamos supor, para ter uma eficiência boa, sair aí de uma DBO de 340 para 34, dá 90% de eficiência. Então tá ótimo 90%. Então eu chuto aqui um valor. Quando eu chutar um valor, eu vou conseguir calcular o CX, certo? Certo. Beleza. E aí, quando você jogar aqui na fórmula para calcular o CS, que é função de K, e esse K é função de CX, tá vendo o CX aqui de novo? O X? Uhum. Você vai recalcular o CS. De repente, quando você jogar aqui, vai dar um CS de 38. Aí você fala, olha, então eu errei. Na verdade, aqui eu coloquei um CX, um CS que me deu um valor, mas quando eu jogo na cinética, esse valor muda. Então eu vou lá e aumento o meu valor aqui de CS, para eu conseguir chegar nesse equilíbrio, entendeu? Ah, tá, entendi. Para as duas situações ficarem equilibradas. Vocês vão conseguir fazer isso no solver muito fácil, mas quem não souber usar o solver, é muito fácil também usar o próprio Excel e ir chutando. Chuta 31, ele vai calcular um CX e já vai jogar aqui de novo, vai calcular um outro CS. Aí você vai falar, esse CS aqui deu 31 também? Não, não deu. Então deu 34, aí você chuta aqui 32. 32, esse CS vai diminuir, aí deu 33. Meu, se deu 33 esse, e deu 33 esse, e deu 32 esse, tá ótimo. Então quer dizer que tá muito próximo dos meus valores aqui. E aí você adota esse valor de CS que calculou aquele teu CX. Então aqui é meio que na tentativa. A gente chuta um aqui, calcula CX. Com o CX, a gente substitui na forma da cinética aqui, calcula o CS de novo. Se não bater os dois, você volta aqui para cima e altera até esse CS bater com esse CS que você chuta aqui. Tá. Beleza? Uhum. Tá ótimo. Mais alguém, pessoal? Podemos ir para o próximo, se a Helena não tem mais nada. Ô, Brito, eu tenho uma dúvida. Tá muito baixo o áudio. É o Danilo? Quem que é o... Isso, eu vou aumentar aqui o áudio, só um minutinho. Tá. Melhorou? Melhorou. Beleza. A dúvida que eu tenho é na hora de calcular esse RO ou R0, que a fórmula é Azinho vezes o quê? Essa aqui, né? Isso, exatamente. Certo. A minha dúvida é esse CS, qual que eu uso? Eu uso aquele que eu calculei fazendo aquela fórmula do CS0 dividido por 1 mais K vezes T, ou esse CS é a soma? Essa é uma boa pergunta. A situação é a seguinte. Isso aqui, vamos pensar o que vai usar oxigênio no nosso sistema. O que vai usar o oxigênio é só aquilo que for degradado, biodegradável. Ou seja, aquilo que é particulado, resto de célula, ele não entra no consumo de oxigênio porque ele vai simplesmente estar ali pelo crescimento das células. Então, o que eu quero calcular aqui é justamente o que vai ser consumido da parcela solúvel, né? Então, seria a entrada menos
a saída solúvel. Porque parte da minha DQO final total é particulada. E essa particulada, ela não consome oxigênio. Quer dizer, ela já consumiu na cinética de crescimento. Ela não vai ser consumida para ser degradada, entendeu? Porque simplesmente ela vai sair do sistema. Então eu vou usar somente aquele da fórmula. Esse aqui é só o da fórmula, exatamente. Tá. Beleza. Se não era isso. Beleza? Show de bola. Quem mais, pessoal? A Tainara falou que tinha alguma dúvida, ela entrou, né? Não sei se ela tá... Quer falar sua dúvida? Assim, eu tentei deixar as aulas bem didáticas, assim, de repente as dúvidas vão ser bem poucas mesmo. Vai ser bem pontual, assim, igual tô percebendo que tá sendo. Mas independente, de repente o negócio não rolou, não espera passar a semana inteira para a próxima aula online. Pode falar lá no WhatsApp, a gente tenta tirar dúvida. Qualquer coisa eu gravo um vídeo no próprio WhatsApp e mando, para não precisar ficar mandando no Moodle ou tudo. Vamos fazer a coisa evoluir. Eu sei que tá corrido para muitos, para gente que também tá muito corrido. Mas vamos fazer do melhor jeito possível, né? Ô, Vitor. Oi? Você pode mandar de novo os seus valores para a gente só conferir se tá tudo certo? Os meus valores? Nem você fez do outro dimensionamento que você mandou as fotos. Perfeito. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer um print da minha tela. Eu tô com umas coisas abertas aqui. Exatamente como eu fiz na aula passada. E já mando para vocês, para vocês terem uma noção se tá fator de escala mesmo, né? Tá na escala certa a minha conta, ou tá errado, tá muito longe ou tá certo. Então vou fazer isso sim. E eu mando para vocês. Obrigada. Brito. Oi. Tá me escutando? Agora sim. Então, eu tô com o celular para você me ouvir e tô acessando a tela do computador, tá bom? Ótimo. Tá. Eu fiquei com dúvida numa parte da aula e eu não sei se eu consegui desenvolver bem isso pro projeto. Tá. A estimativa de DBO particulada do efluente. Aí você tem um slide que é assim, ó, DBO particulada é igual a 0,4 a 0,8 miligramas de DBO por miligramas de SSV. Aí embaixo tá, DBO particulada é igual a 0,3 a 0,6 miligrama de DBO para miligrama de SS. E depois tem a relação de SSV para SS, que é igual a 0,7 a 0,8. Certo. Na videoaula, você chegou a fazer um demonstrativo de uma transição. Só que aí, eu sozinho não consegui assimilar isso na minha cabeça, entendeu? Tá, vamos lá. O que acontece? Vamos supor que eu estou pegando o efluente de uma lagoa. Então, tem a lagoa. Eu estou coletando aqui o meu efluente. Eu quero fazer uma análise dele. Qual que é a análise mais rápida de se fazer nessa parte de série de sólidos? A mais rápida é os sólidos totais. O que é os sólidos totais? Eu vou lá, pego essa minha amostra que eu tirei, coloco numa cápsula, num cesto, um recipiente, né? Que a gente chama de cadim, e coloca ele, pesa o cadim antes, coloca ele numa estufa com a água, espera a água evaporar e fica só os sólidos. Aí eu meço esse cadinho, esse recipiente, depois faço um menos o outro, eu tenho sólidos totais, certo? Desses sólidos totais, se eu pegar uma parte dele, se eu pegar esse cadinho que eu já pesei com os sólidos e levar numa múfla a 550 graus, tudo que for orgânico vai evaporar. Então, tudo que for orgânico vai volatilizar. O que vai sobrar, então? Bom, se volatilizou, se eu subtrair a massa do cadinho aqui da massa dos meus sólidos totais, eu vou ter o quê?
O que evaporou. Se eu subtrair um do outro, eu vou ter o que evaporou. O que evaporou é meus sólidos suspensos. Não, sólidos voláteis totais. E o que ficou retido são os sólidos fixos totais. Certo? E vamos fazer uma outra suposição. Isso aqui são as análises mais simples que eu posso fazer no laboratório. Mas vamos fazer que eu estou pegando esse efluente aqui, vou fazer até de outra cor, e vou fazer uma filtragem nele. Então vou colocar ele num filtro. Então aqui eu teria um filtro, né? Um filtro de papel. Vamos colocar papel, mas é um outro material. E eu coloco o resíduo filtrado aqui. O líquido filtrado. Aqui é o efluente. Se eu pegar esse filtro de papel antes de passar por aqui, pesar ele, depois que passar por aqui, eu levar ele para uma estufa e secar ele e pesar ele de novo, ou seja, passei minha amostra com que tem tudo ali no meio, tem sólidos e tal, filtrou, ficou retido algumas coisas nele. Eu pesei o filtro antes de fazer a filtragem com ele seco, depois que eu fiz a filtragem, eu coloquei ele numa estufa, deixei ele secar 24 horas e pesei ele de novo sujo, né, com aquele material que ficou ali retido. O que eu vou ter se eu fizer a subtração entre a membrana suja e a membrana limpa, entre meu filtro sujo e meu filtro limpo? Eu vou ter os meus sólidos suspensos totais. Ou, para resumir, sólidos suspensos, que é, quando eu falo sólidos suspensos, já considero os totais. Bom, se eu tenho suspensos e eu sei o que ficou retido no total de fixo, né? Eu tenho o que passou, quer dizer, se eu fiz... Esquece o que eu estou falando. Eu fiz o suspenso. E eu vou lá, coloco esse material aqui numa mufla 550 graus. O que vai sobrar? Vai sobrar os sólidos suspensos voláteis. Por quê? Porque o que volatilizou do filtro vai embora, e o que vai embora não vai ser mais peso na minha membrana. Então, se eu subtrair essa membrana dessa, vai me mostrar os voláteis, e eu vou conseguir tirar daqui também os sólidos suspensos fixos. Tudo isso para falar o que para vocês? Qual que vai ser maior? Se eu pegar uma amostra do meu esgoto e mandar o cara lá fazer uma análise de sólidos suspensos totais e fazer uma análise de sólidos suspensos voláteis, o que vai ser maior? Sempre os totais. Por quê? Porque dentro dos sólidos suspensos totais vai ter a parte volátil e a parte fixa. E o que acontece por aí? Quando você pede análise, às vezes você pede uma série de sólidos completa, que o cara chega até aqui, e às vezes não. Às vezes você pede uma análise de sólidos, o cara chega até os sólidos suspensos e os dissolvidos, que o suspenso é o que é retido, o dissolvido vai ser o que passou pelo meu filtro, né? Vou fazer uma análise de sólidos aqui. Então, por que eu tenho essas duas relações? Vamos supor que o efluente que você mandou tirar aqui, você fez uma amostragem dele e o cara te entregou uma análise de sólidos suspensos. Beleza. Esses sólidos suspensos, vamos supor lá, desse efluente, sólido suspenso do efluente, deu 60 miligramas de sólido suspenso por litro. Um exemplo. Se deu 60, quanto de DBO particulada está saindo do meu reator? Bom, é só eu transformar. Eu vou lá na relaçãozinha aqui, né? Relação, vamos ver... DBO sólido suspenso, de 0,3 a 0,4. Então eu coloco aqui, vamos colocar 0,3 vezes miligrama, né, de DBO por miligrama de sólido suspenso vezes 60 miligramas de sólido suspenso por litro. Vai cortar sólido suspenso, vai sobrar miligrama por litro. 0,3 vezes 6,
18, certo? Miligrama de DBO por litro. Resolvi meu problema aqui, Brito. Deixa eu só dobrar aqui. Resolvi o meu problema aqui. Achei meu particulado. Mas vamos supor a segunda situação que o cara não te passou os sólidos suspensos. Ele passou para você a análise de sólidos suspensos voláteis. E esse valor que ele te passou é de 40 miligramas de sólidos suspensos voláteis por litro. Aí, de novo, a mesma pergunta. Qual que é a DBO particulado desse resíduo aqui? E é aí que começa. Ah, Brito, eu só tenho a relação... Vamos supor que você tenha esquecido. Ah, Brito, eu só tenho a relação de sólidos suspensos só. As sólidos suspensos voláteis eu não tenho essa relação. Eu esqueci ou não consigo achar. O que eu posso fazer? Bom, você pode tentar transformar o que é volátil para o que é suspensos totais. Existe uma forma de eu transformar isso para isso? Existe aquela relação que eu não lembro exatamente o valor, mas é em torno de 0,7, não é? A 0,9, alguma coisa assim? Que está na aula? Eu tô, Brito, é por causa da minha gambiarra. Ah, você não consegue ver. Entendi. Eu consigo, peraí. Eu te coloquei com áudio no computador porque fica mais fácil, ok? Quando eu ativo o som do celular, aí fica dando microfonia aqui certo. pra mim. Fica mesmo. Ô, Brito, eu não sei se é essa que é o mesmo slide, né? Mas eu acredito que sim. Aí tá assim, ó. 0,4 a 0,8, que é miligrama de DBO por miligrama de SSV. E o outro é 0,3 a 0,6 miligrama de DBO por miligrama de SS. Isso. E o outro é SSV por SS, só isso, que é igual a 0,7 a 0,8. Isso. Olha que legal, então. Então, vamos lá. De novo. Aqui, você entendeu que a gente fez fácil esse passo aqui, certo? Que a gente tinha todas as informações. Perfeito? Aqui não teve dúvida, sim? Perfeito, Brito. Vamos, então, fazer agora, sabendo isso aqui agora. 40 miligramas de sólidos suspensos voláteis por litro. Quanto que isso dá de particulado? O que a gente faz? Se saiu 40, tem essa relação que eu coloquei aqui para vocês de 0,3 a 0,4, mas ela considera os sólidos suspensos totais e não os voláteis. Então, não posso usar essa relação direta. Só que eu consigo transformar isso aqui em sólido suspenso, não consigo? Porque eu sei que a relação entre sólidos suspensos voláteis e sólido suspenso é de 0,7 a 0,8. Então, se eu dividir 40, que é o meu sólidos suspensos voláteis, por uma concentração aí de sólidos suspensos totais, eu vou ter essa relação de 0,7 a 0,8. Vamos ajudar, sei lá, 0,8, para facilitar as contas. Jogo para ele dividindo aqui. Quanto que vai me dar, então, a concentração de SS desse efluente estimando? Eu tenho calculado os voláteis, mas eu quero estimar o meu sólido suspenso totais. Quanto que dá? 40 por 0,8. 50. Olha que bacana, ó. O valor real medido é 60. Mas eu estimei aqui, porque eu não tinha o valor real, cheguei a 50. Usando a mesma relação aqui agora para DBO particulada. Quanto que isso vai me dar? 0,3 vezes 50. Quanto que dá essa conta? 15 miligrama por litro. Olha aqui, era 18 para 15. Tá vendo que eu estimei um valor e cheguei muito, muito próximo à minha DBO com o valor real que eu tinha de sólido suspenso? Nesse caso, Oi? se usa... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Nesse caso, se usa a relação igual a 0,7,
se aproxima um pouquinho melhor. Perfeito. Mas a questão, às vezes se a gente usasse a metade, né, entre 0,7 e 0,8, ia ser um chute que a gente ia chutar melhor do que esse. O que eu quero que vocês tenham em mente, você que está com essa dúvida principalmente? Essa é uma ferramenta para a gente conseguir ir de um lado ou para o outro, porque nem sempre a análise que o pessoal vai dar para a gente é aquela que a gente precisa. Mas a gente consegue transformar as coisas. Eu consigo transformar uma DBO particulada em sólidos suspensos voláteis, ou fazer o contrário, transformar sólidos suspensos voláteis em uma DBO particulada. Eu consigo transformar o sólido suspenso em DBO particulada. Eu consigo transformar uma análise de sólidos suspensos voláteis em uma análise de sólido suspenso. É isso que a gente tem que ter em mente. É conseguir movimentar, ir de um lado para o outro, tendo uma análise pelo menos. Então, se a gente adota 0,7, ia ficar perfeito, né? Ia ficar exatamente o valor nosso. Então, é isso. Eu não tinha análise de sólidos suspensos, eu estimei uma e calculei a DBO particulada e deu muito próximo àquela realmente calculada. É para isso que servem esses três parâmetros, né? Mas vamos fazer uma terceira situação. Essa relação que a gente usou foi aqui do exercício, né? De 0,3 a 0,4 para DBO particulada. Eu não passei uma para vocês também que tem como unidade DBO particulada por sólidos suspensos voláteis? Não tem no slide essa relação também? Ao invés de ser essa relação aqui, DBO por sólido suspenso, não tem uma relação DBO por SSV? Tem. Quanto que é essa relação? 0,4 a 0,8. De 0,4 a 0,8. Vamos adotar 0,5, sei lá. Então o que eu posso fazer? Recalcular de novo. Minha DBO particulada. Ela é igual ao quê? A nova relação, sei lá, 0,5 miligrama DBO por SSV agora. Vezes, agora eu tenho o SSV, 40. Quanto que me dá essa continha aqui? 5 vezes 4, 20. 20 miligrama por litro, minha DBO particulada. Pessoal, vocês não têm noção. Isso aqui é muito próximo para uma saída de reator. O erro da DBO é de 10%. Então, uma análise de DBO que a gente faz, o erro dela embutida é de 10%. Errar a última casa aqui é igual. Isso aqui é 20%. 18, 15, 20, é tudo igual. A saída é tudo igual. Cada um usando um parâmetro diferente. Chegamos nos mesmos valores praticamente. Tudo a gente tem que avaliar qual que é a unidade que a gente tem, qual é a unidade do parâmetro que a gente tem, para a gente não misturar as coisas. Tá bom, Brito. Muito obrigada. Bom, ficou muito confuso isso aqui, mas depois que vocês assistirem a aula, acho que dá para ir digerindo mais devagar, talvez. Não, eu entendi. Ficou Entendeu? tudo bem claro assim na minha cabeça. Tá. Agora eu consegui assimilar. Ótimo. Todas as 3 transições aí eu consegui assimilar. Perfeito. Ótimo. Alguém mais tinha essa dúvida, pessoal, aqui na aula? Quem assistiu entendeu a dúvida dela e conseguiu entender como é que sana essa dúvida? Silêncio eu vou considerar um sim. Tá ótimo. Ô Brito, Diga. você desce esse slide aí, por favor? Sim. Ó, a número 1, ele fala assim, ó. Calcular a DBO solúvel do efluente, Certo. considerando o modelo de mistura completa. Aí a gente vai usar a fórmula CS igual CS0 dividido por 1 mais K vezes TDH. Perfeito. É isso? Nas duas, né? Isso mesmo. A diferença entre uma e outra, vou falar que é importante isso, é que nessa primeira, o K, ele já é o K que a gente aplica direto na fórmula, porque a gente não consegue calcular CX.
por ela não ser uma lagoa realmente de mistura. É uma lagoa aerada, só que ela é facultativa, né? Já na lagoa aerada de mistura, eu consigo calcular Cx por aquela equação do balanço que a gente fez. Então, o K que eu vou usar na equação aqui para calcular o CS, ele não é um K direto, é aquele K que eu vou ter que multiplicar ele por Cx. E o que é esse Cx? É o que eu vou calcular aqui antes, entendeu? Então, olha que maluco que é isso aqui. Esse meu K, ele é função de um K' vezes Cx. Quanto que é esse K'? Esse K' eu tenho, ó, coeficiente de 0,01 a 0,03. Então, eu tenho ele. E o Cx? O Cx eu não tenho ainda, mas eu consigo calcular ele com essa equação aqui. Como é que eu faço? Bom, essa equação usa o y, que é tabelado, usa o CS0, que a gente tem, 365, não, 340. O CS, olha que loucura, eu vou ter que chutar, porque a gente não tem. Vamos supor que eu quero uma eficiência de 90%. Se entra 340, eu vou chutar aqui 34. Um exemplo, chutei. 1 dividido por KD vezes TDH. TDH a gente já tem, beleza, tudo a gente tem. Calculo o Cx. No próximo passo, eu vou usar esse Cx que eu calculei para calcular meu K. E tudo isso aqui vai calcular o meu CS, que eu já adotei aqui em cima. Ó. Então, é aqui que é talvez o passo mais confuso. Vamos supor que eu adotei um CS de 34 e quando eu calculo aqui, me dá um CS final de 38. O que aconteceu? Bom, o que aconteceu foi, esse CS que eu adotei aqui, e que me gerou um Cx, ele não é o CS real que vai estar no meu reator, pela cinética. Então o que eu faço? Eu altero esse valor até chegar num valor de CS em que, quando eu multiplicar ele por K e jogar nessa equação, vai dar o mesmo valor de CS aqui. Então, é o que eu falo, é meio que aquelas equações de otimização, que dá para usar o solver para resolver, enfim. Mas vocês vão conseguir chegar num valor que vai bater os dois. Jogou um CS aqui de chute, calculou um CX, esse CX você manda para cá para calcular o K, e desse K você calcula o CS, que tem que ser o mesmo que você adotou aqui em cima. Essa é a fase um pouquinho mais confusa. Mas só para a lagoa aerada de mistura. Para a lagoa aerada facultativa, eu já jogo direto. Essa equação aqui já é direta. CS é igual a CS0 dividido por 1 mais K vezes T. E o K ele já entra direto aqui. Ó. Tá vendo que ele não é o K linha, né? Ele é o K direto. Beleza? Beleza. Esse K, então, ele vai ser o do exercício, né? Porque nos slides de mistura completa, a gente tem um parâmetro não, né? Um direcionamento para adotar o K entre 1 e 1,5D. Aí, no exercício, tá falando que seria 0,6 a 0,8. Aí, nas minhas contas, eu cheguei até a colocar 1,2. Espera um pouquinho. Qual lagoa? A aerada facultativa ou a aerada de mistura? A aerada facultativa, essa daí mesmo. Isso. O K da facultativa tá diferente desse? Volta lá na aula, no slide. Não, mas é porque aí, ó, ele tá falando considerar o modelo de mistura completa. Isso. Por isso que eu imaginei que o K fosse o do mistura completa. Não. É para considerar o modelo. Ele não é uma mistura completa. Mas para a gente projetar o CS final, a gente considera como se ele fosse um reator mistura completa, entendeu? Mas essa é uma lagoa aerada facultativa. Ela não é uma lagoa aerada de mistura. Só o modelo cinético que a gente adota nele, a gente considera ela uma lagoa mistura. Eu sei que é confuso, mas a gente não pode confundir os tipos de sistema da cinética que a gente aplica nela. Porque o reator ele nunca vai ser mistura completa ideal e ele nunca vai ser pistonado ideal.
a gente tem aproximações. E para esse modelo de reator, a aproximação que a gente usa de um reator mistura completa. Assim como para a lagoeirada facultativa também, a lagoeirada de mistura também. Entendi, Brito. Obrigada. Beleza? Mais alguém, pessoal? Deixa eu ver quem está na sala ainda. Márcio, Danilo. O Márcio e o Danilo só. Tudo bem? Tainara também. Vamos. Temos tempo, tá? Ô Brito, eu vou fazer os dimensionamentos. Perfeito. Então, a princípio, estou olhando. E aí, qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, eu te chamo aí para você me ajudar. Tá ótimo. Tá bom? Combinado. Obrigado, viu, Márcio? Aí, inclusive, agora eu vou sair aqui, tá bom? Tá bom, Obrigado, então. Boa tarde. Falou, boa tarde. Brito, tem outra coisa. Ótimo, vamos lá. Eu fiquei muito confusa para calcular o volume de acúmulo, porque aí eu não sei se a gente vai considerar um retângulo de lateral lisa ou inclinada, entendeu? Aí, tipo assim, você vai considerar tronco de pirâmide, sabe? Certo. Ou vai considerar um retângulo liso, Isso. reto? A princípio, a gente considera... Você viu a aula sobre talude, né? Que a gente fez? Vi. Isso. É só na questão do volume do acúmulo do lodo, Isso. entendeu? A gente considera como se fosse retangular. Tipo assim, esse volume aqui que acumulou retangular. Mas na prática, a gente sabe que não é. Só que o volume que ela perde descendo, ela ganha subindo quando a gente faz o talude, entendeu? Então meio que tanto faz. A gente considera uma coisa agora, mas na hora que a gente for fazer o projeto dela, ela vai satisfazer a condição nossa de acúmulo. Mas a base, ela vai ser muito menor e ela não vai chegar a atingir a metade, que a metade seria o ponto que a gente calcula, né? Que aí seria o que ela ganha tanto para cima quanto para baixo. Agora, Isso. quando a gente considera o acúmulo de lodo, ela vai estar exatamente na parte de baixo. Aí eu fiquei Isso. confusa. O talude também vai equilibrar ali naquela parte? Isso, na verdade, realmente você tem razão. O talude, ele pega a partir de 50% da altura, né? A gente faz assim. Assim e assim. Isso. E aí você vem acumulando o lodo aqui. A forma correta de calcular, eu nunca tinha parado para pensar nisso, é verdade. Se você parar para pensar, esse volume que você acumula aqui, né? Ele vai ter que encaixar nesse tronco de pirâmide aqui, né? E não mais na altura total. Eu nunca calculei dessa forma. Eu sempre calculo considerando isso aqui, mas vai dar uma diferença, tá? Ele vai dar mais alto aqui a altura para atingir 1/3 da lagoa. Sim, eu acho que o volume, considerando reto, né? Vai dar um pouquinho acima do 1/3 Vai dar um pouquinho acima de altura. Para falar a verdade, na literatura, em nenhum lugar calcula assim, tá? Mas eu acho é o jeito correto de calcular. Podemos tentar fazer assim. Você quer montar uma... Porque não é difícil, né? Você monta esse volume e vê quanto que de altura dá esse tronco de pirâmide. Depois que você projetar, pode ser feito dessa forma também. Até deixo na aula aqui. As duas formas, essa forma considerando retangular, eu não vou considerar errado, mas realmente, se a gente parar para analisar friamente, assim, a forma correta é essa aqui. Apesar de na literatura vocês não encontrarem em lugar nenhum projetando como um tronco de pirâmide. Mas faz sentido, vai dar um pouco maior, né? Quando você considera isso, de repente, se ela fosse só retangular, para atingir 1/3 ia dar, sei lá, 20 anos ou 15 anos, e para atingir 1/3 nesse formato vai dar menos anos, né? Vai atingir mais rápido esse 1/3. Eu cheguei a calcular, mas o meu deu 33 anos o período de limpeza. Então eu acredito que tá muito errado. Eu acho que não. Mas... Eu vou mandar para vocês lá no... Eu falei com a Helena, eu vou mandar lá no grupo a prévia do que eu calculei. Vocês vão ver que
lagoa aerada facultativa, realmente ela demora para encher. Mas aí eu coloco lá quantos anos que a minha deu. E aí vocês vão fazendo as contas e ver se está parecido ou não. Ô, Brito, se a gente calcular com um sexto da altura e considerar um retângulo, pode ser que dê também. Entendeu o meu questionamento? 1/6 da altura. Um sexto seria um sexto? Seria, eu acho que seria metade de um terço. Isso. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi mais ou menos. Ó, considerando a parte de baixo, certo? Aí, metade de um terço da altura, igual você falou, quando a gente chega na metade aí, vamos supor, da lagoa total, aí a gente pode considerar que tanto para cima quanto para baixo vai equivaler esse volume que perdeu na diagonal. Certo. Se a gente considerar o H como sendo metade de um terço, até chegar a um terço, a gente poderia calcular como sendo um retângulo. Mas aí é mudar o volume da lagoa, né? Mas só na parte de baixo. Não, mas se fala assim, aqui é a altura total. Certo? Peraí que eu não tô vendo. Desce o papel um pouquinho. Aqui. Isso aqui é a altura total dela. Isso aqui é metade dela. Vamos supor, eu vou fazer aqui embaixo. Não, Brito, só na parte de baixo, num terço. Só para calcular o volume de acúmulo do lodo nesse de um terço para baixo. Nesse 1/3 para baixo. Eu não consegui entender a ideia. Eu vou desenhar e depois eu te mando no WhatsApp. Tá, manda aí numa próxima aula de dúvida a gente tenta esclarecer, porque eu não consegui entender. Mas, o tronco daria certo. Fazer considerando um retângulo também. É aquilo, a gente pode fazer as contas e ver quanto vai dar de diferença. Né? De repente, vai dar muito pouco. Ou não. Ou pode ser que dê uma diferença relativa. Se der muito pouco, deve ser por isso que eles consideram o retângulo para facilitar os cálculos, né? Sim. Mas eu não sei te dizer essa resposta. Mas eu com certeza a gente vai chegar nesses valores e vai comparar. Tá bom, Brito. Tá bom? Eu vou conferir então com os seus dados. Tá ótimo. E era isso, eu acho, de dúvida. Tá ótimo. Eu vou mandar já agora. Já vou me preparar a aula para o YouTube. Vou montar minha planilha, arrumar ela para esses dois projetos e já vou disponibilizar os prints lá no grupo. Tá bom, Tá obrigada, bom? Brito. Tá bom, então. Obrigado, pessoal. Até mais. Até.